Fala meus amigos, me chamo Jesuel Pedro e você tá aqui no meu canal. Eu tava aqui pensando em umas paradinhas esses dias e eu falei assim, mano, vai ser interessante compartilhar isso aqui com a galera, que eu acho que vai fazer sentido pra você, hein? É isso que eu te digo. Se você é um artista, uma pessoa que cria, provavelmente você já pode ter se deparado com bloqueios criativos. O bloqueio criativo ele acontece quando a gente está diante de um processo de criação e algo nos trava. Parece que as ideias elas ficam empacadas, as coisas somem da nossa cabeça. Nesses momentos muitas dúvidas surgem, se a gente está fazendo a coisa certa, se realmente vale a pena fazer aquilo, se as pessoas vão gostar do que a gente está fazendo. Desde que eu sou criança, eu sou uma pessoa que cria. Eu crio histórias, crio músicas. Desde que eu sou criança, eu sempre estive envolvido com processos de criação. Processo de pesquisar coisas, de aprender sobre as coisas e tornar esse repertório, aquele conhecimento, em matéria-prima para criar. E por estar sempre inserido em processo de criação, por consequência eu também me deparo constantemente com bloqueios criativos que têm suas diversas origens, mas que faz a mesma coisa. Me trava e me impede de continuar meu projeto até o final. Nessa longa jornada artística que eu vivo, nunca me faltou ideias, mas sempre me faltou a persistência necessária, a constância necessária para finalizar aquilo que eu começava. E a não finalização nunca era por motivo de preguiça, não tenho vontade. Sempre estavam ligados com bloqueios criativos que afetavam meu emocional e baixavam a minha autoestima e me colocavam num lugar de impotência, eu me sentia incapaz de criar. São lutas que eu travo até o dia de hoje. E nesse vídeo em específico eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre um dos bloqueadores da nossa criatividade que mais afetam a gente como artista. É o tal do perfeccionismo. Tem pessoas que atrelam o perfeccionismo como algo bom, ou seja, a nossa tendência a querer fazer uma coisa muito bem feita. Tem pessoas que atrelam isso a algo negativo. E a gente vai conversar sobre isso. E eu vou compartilhar algumas coisas que eu penso. Alguns meses atrás eu fiz a leitura de um livro e eu gostaria de trazer a palavra dessa autora pra gente falar um pouco sobre esse assunto. Ela fala assim, que o perfeccionismo não tem nada a ver com fazer uma coisa direito. Nada a ver com critério ou exigência. O perfeccionismo é a recusa em se permitir seguir adiante. É um círculo vicioso, um sistema fechado, obsessivo, debilitante que leva você a se fixar nos detalhes do que está escrevendo, pintando, fazendo e assim perder a visão do todo. Esse livro aqui se chama O Caminho do Artista, da Julia Cameron. O que a autora está querendo combater aqui é exatamente essa ideia que acomete um monte de artista. São inúmeras as situações que a gente pode enfrentar quando a gente inicia um processo criativo. E sempre que o perfeccionismo entrar em ação, ele vai ser como aquele pensamento que vai te fazer pensar que não tá bom do jeito que tá e que você precisa estabelecer muitos critérios e condições para só então fazer a sua arte ficar pronta. O resultado disso é um só. Você nunca conclui aquilo que você começa. E essa é a maior frustração de um artista. A criação, a arte, ela é uma coisa que tá dentro do artista e ela bate no peito e ela é como um ímpeto dentro da gente, é como um negócio que tá ali ó, empurrando pra precisa sair, ele quer sair, é alguma coisa que quer ser manifestada. E quando nós nos deparamos com esses bloqueios, a gente acaba travando essa arte de ser liberada, de ser concluída, de ficar pronta. Tem uma outra definição sobre perfeccionismo aqui. Entenda o perfeccionismo como uma tentativa máxima de evitar o fracasso, quando a opinião do outro torna-se a fonte de automotivação, quando o artista usa a comparação como referencial da sua própria jornada, quando não consegue se alegrar com as pequenas conquistas do seu trabalho e vive numa constante obsessão por fazer dar certo. É uma vida norteada pelo medo de fracassar perante os olhos das pessoas. Quem escreveu isso não foi o Galo, fui eu. Tá lá no meu texto no Substack. Vai lá apoiar os pequenos artistas e os grandes negócios, fechou? Pensa na seguinte situação, você está ali peregrinando para uma jornada, para você encontrar a terra prometida e você sabe o caminho que você tem que fazer. Aí de repente chega um carinha ali bem vestido, não sei o que, e fala assim, olha, se você seguir por esse caminho aqui que você sabe que tem que fazer, vai dar ruim, tá? Se seguir por esse caminho aqui você vai passar vergonha, tá? Se você seguir por esse caminho aqui, você vai ser constrangido pelas pessoas, vai flopar a sua arte, você nem é tão bom assim, mas se você seguir por esse caminho aqui, isso vai te poupar de fracasso, vai te poupar de erro, vai te poupar de constrangimento e ridicularização. Segue por esse caminho aqui, mas aí você dá esse espaço para essa direção, a primeira coisa que acontece, você começa a afundar como se fosse numa areia movediça, e você fica ali ó, com os seus pés travados, com a sua alma sufocada, e o seu trabalho ali estacado num lugar que não avança. Mas independente, eu acredito que a gente precisa encontrar mecanismos para vencer tudo aquilo que trava a gente no nosso processo de criação. E eu queria te propor algumas reflexões
Queria te fazer pensar sobre os medos que você carrega dentro de você, os seus complexos dentro de você que te faz sentir inferior a outros artistas, as inseguranças que você sente, talvez que a sua arte não é tão relevante assim. Talvez você é muito novo e você sente que você é muito novo para poder falar o que você quer falar, fazer o que você quer fazer. Talvez você já está numa idade mais avançada e você sente que você é muito velho e que já passou o seu tempo para poder fazer a arte que você quer manifestar para o mundo. Talvez você tenha uma régua tão alta e você está olhando para tantos artistas e você sente que você nunca vai ser igual a eles. Talvez você já se sinta fracassado e por isso você nem tem coragem de dar passos, porque você sabe que não vai adiantar. Mas quem foi que te disse isso? E se te disseram, com base no quê? Quem foi que te disse que a arte de alguém deve ser invalidada por causa da idade da pessoa? Ou quem foi que te fez pensar, ou o que te faz acreditar que você nunca vai chegar no lugar que você almeja chegar? Eu quero te encorajar a você pensar sobre esses assuntos, porque eu acho que esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer quando a gente quer criar com leveza, espontaneidade. A gente precisa pensar na nossa história. A gente precisa pensar nas nossas fragilidades, nos nossos dilemas. A gente precisa pensar sobre eles, porque muitas vezes a gente é travado por pensamentos que a gente nem mesmo visualiza. Muitas vezes a gente é travado por afirmações que a gente escutou, mas a gente nem lembra. Mas de alguma forma são travas. Então ali, ó, sempre te bloqueando na hora que você vai criar, na hora que você tem uma boa ideia, na hora que você tem uma ideia, você sente que ela não é boa o bastante, mas você nem deu espaço para ela poder crescer. Você nem semeou a ideia para que possa ver ela frutificando. Você, artista, deveria ver a sua arte como também uma missão. Deveria ver a sua arte como uma semente que está sendo entregue para você. Talvez por aquilo que há de mais sagrado na existência. E entender que muitas vezes nossas ideias são como se fosse uma convocação para que a gente possa colocar a nossa voz no mundo e falar, expressar, e desenhar, e pintar, e dançar, e expressar e cantar aquilo que a gente enxerga, sente, pensa e é. E vamos combinar uma coisa: você não é igual a fulano. Sua arte nunca vai ser igual a de Beltrano. E graças a Deus por isso. Porque você é você. Entendeu? Sua arte vai ser diferente. Vai ser uma mistura de todas as suas referências, aspirações, ambições, desejos, mazelas, angústias. Quem você é. Todo artista precisa reconhecer que a sua voz é única, que a sua forma de expressar é única. E é isso que tem de mais belo. E graças a Deus, que nossa arte é diferente. Porque se a gente interpretar o mesmo personagem, a gente vai apresentar camadas, a gente vai apresentar realidades, perspectivas completamente diferentes. E isso é o que tem de mais especial no nosso trabalho. Que a arte é uma coisa viva. E ela atravessa o artista. Ela bebe de quem o artista é, e o artista bebe do que a vida é. E isso tem a ver com a nossa história, com nossas vivências, com nossas experiências. Então eu queria encorajar você, artista, a confiar mais naquilo que há de único em você. Talvez a sua arte, aos olhos do mundo, vai flopar. Mas, cara, isso não é sinônimo de fracasso. Entende? Talvez você vai fazer uma arte que não vai ficar no mainstream. Talvez você vai fazer uma arte que não vai te colocar no pódio. Mas se você fazer a sua arte, isso é a coisa que há de mais importante. O maior sucesso de um artista é executar o seu trabalho. E executar o seu trabalho com verdade. E algumas coisas que eu acho muito importante compartilhar, que são lições que eu tenho aprendido, eu gostaria de falar isso daqui pra vocês. A primeira, você nunca vai estar 100% pronto. Significa que você está em constante aprendizado, em lapidação, e você precisa ter paciência e consciência desse processo. Entender que hoje você não é capaz de fazer tudo que você quer fazer. E isso não é um problema. A limitação, a falta de conhecimento, a falta de técnica, a falta de compreensão nunca é impedimento para você aprender ou mesmo executar aquilo que você já sabe fazer com os recursos, com a capacidade que você já tem. É importante a gente pensar que, para contrapor essa busca pela perfeição, a gente pode buscar pela excelência no nosso trabalho. Pelo menos eu entendo a excelência como você fazer o seu trabalho com o máximo de esforço, empregando toda a sua capacidade para fazer aquilo acontecer da melhor forma possível. Isso significa que seu trabalho vai ser melhor do que as pessoas? Não necessariamente. Até porque a métrica de bom ou ruim muitas vezes é relativa. Então,
às vezes, aquilo que você chama de fracasso, na verdade, é um caminho para você redescobrir novas possibilidades de criar e fazer seu trabalho acontecer. Às vezes, aquilo que você chama de erro hoje, você pode descobrir daqui a alguns dias que, na verdade, é aquilo, matéria-prima para você criar coisas novas. Mano, se cerque de pessoas. Se cerque de pessoas que te estimulem criativamente. Ande com gente que cria. Pra mim, isso está sendo uma das coisas mais desafiadoras e mais interessantes nesse processo criativo. Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade para concluir coisas. Meu primeiro roteiro para cinema foi escrito em parceria com uma amiga. E foi muito interessante porque no começo a gente estava meio confuso sobre como que ia fazer as coisas acontecer. E esse processo só aconteceu porque eu estava em parceria com outros amigos criativos, com outros amigos que também colocaram a mão na massa para poder criar junto. A gente produziu um curta-metragem para um festival da ONU, está sendo enviado para Nova York para ser avaliado e assim, eu estou extremamente feliz, grato por isso. E eu fiquei pensando, caraca, esse era um sonho que eu tinha há muitos anos atrás e só aconteceu porque eu decidi não ficar parado e não ficar na minha. Tipo, eu chamei outras pessoas que eu via capacidade e tinha amizade, sabia que criariam junto comigo. Muito legal, porque criar junto com essas pessoas me mostrou que a minha ideia era isso daqui, e quando juntou com as pessoas se tornou uma coisa muito maior do que eu mesmo, maior do que a minha própria ideia inicial. Isso é o que tem de mais especial no processo. Enfim, isso é incrível, isso é maravilhoso. E mano, aceite que às vezes você está diante de condições que você não pode mudar, mas faça mesmo assim. Não espere as circunstâncias mudarem a seu favor, os ventos soprarem na sua direção. Não, mano, executa, faz, começa, inicia, dá passos. Desanimou, respira, troca de atividade, faz alguma coisa, mas continua, vai avançando, vai adiante, siga adiante nesse sentido. Uma coisa também que me ajuda durante processos criativos, eu tô descobrindo isso na prática agora, faça revezamento de atividades. Ano retrasado eu tive uma aula que falava sobre gestão de tempo, e a professora do curso, ela dizia assim sobre os monges, quando eles estavam imersos em uma atividade muito racional, de leitura, uma coisa meio densa, uma coisa de, sabe, de usar muita cabeça, eles precisavam revezar isso com atividades manuais, com coisas físicas, como jardinagem, como cerâmica, como alguma coisa relacionada à mão, coisa que eles tocassem, coisa que saísse da cabeça deles. Eu, por exemplo, quando eu estou numa atividade ali, criando um texto, criando uma música, fazendo uma coisa que exige de mim pensar muito, que eu estou empregando ali muita energia mental para poder fazer aquela parada acontecer, tem momentos que eu me canso. E se eu insisto cansado, eu fico bloqueado criativamente. É aí que vem um negócio importante de você se conhecer e entender. Tem momentos que, beleza, vale a pena insistir. Tem momentos que você precisa parar. Para 20 minutos, mas vai lá, troca por uma atividade, vai lavar uma louça, vai escrever um negócio, vai fazer... Escrever não, vai lavar uma louça, vai pintar alguma coisa, vai sair, vai respirar, vai fazer coisas opostas, coisas contrastantes com aquilo que você está fazendo. Às vezes até mesmo parar, sair, respirar, fazer carinho num cachorro e falar com alguém, sair para um parque, sei lá, fazer qualquer coisa que te tire daquele momento daquela tensão, sabe? Relaxa, vai fazer outra coisa, o mundo não vai acabar se a sua ideia não ficar pronta hoje e tá tudo bem. Abrace as oportunidades. Eu quero dizer que muitas vezes você vai estar diante de situações que você não espera, em lugares que você nem imagina, e de repente chega uma oportunidade para você. Essas oportunidades vão surgir em momentos que você não espera, para fazer coisas que você talvez nem imagina, e coisas que às vezes você já se sente incapaz para aquilo. E não é porque você se sente incapaz para aquilo que você de fato seja. E aí vem para um último ponto: não confie 100% na sua própria opinião. Nem sempre a sua opinião ela é 100% confiável. Às vezes você vai se sentir incapaz, sendo incapaz. Às vezes você vai achar que sua ideia é ruim, sendo uma ideia muito boa, que tem um potencial incrível. Isso é uma coisa que vai te ajudar, é uma coisa que me ajuda mesmo. Então, às vezes, compartilhar com alguém confiável, às vezes, sabe, não ficar preso somente na sua própria ideia. Enfim, é isso, galera. Se esse conteúdo faz sentido pra você, gostaria de te agradecer, primeiramente, por ter assistido até aqui. E parte desse conteúdo que eu tô falando aqui nesse vídeo está no texto completo lá no Substack, que eu escrevi, chamado Eu Escolhi Fracassar. Vai lá assistir, vai lá ler. E muito obrigado por assistir até aqui. E é isso. Tamo junto. Um abraço. É nóis.